É o seguinte... Reativação, não, eu quero só a pauta primeiro. só a pauta. Reativação. Obrigada. Tem mais alguma pauta? Clarice. Clarice. Escala de revezamento. Como? Escala de revezamento. Comenta aí no financiamento para os contadores. Financiamento? Isso, como é que é, Ronaldo? O Ronaldo sabe qual que é. O Goiás Fomento. Férias. Ivando. Espero que o Ronan vai falar sobre o parcelamento. Reintegração de empregado. Reintegração. Acabou, né? Espera aí, Derli. Não. Antes de nós iniciar na pauta, então, vamos fazer a leitura da semana. Os nossos convidados lá não quiserem entrar mesmo? Bem, pessoal, o pessoal sempre me manda, inclusive o Eudes mandou umas 3 ou 4. Agora eu sempre estou com dificuldade de pegar aquelas melhor, né? Eu achei essa aqui interessante, que seria a fantástica sabedoria dos indígenas. Achei muito interessante. Começar? Seremos conhecidos para sempre pelas pegadas que deixamos. Dakota. Não ande atrás de mim, talvez eu não saiba liderar. Não ande na minha frente, talvez eu não queira segui-lo. Ande ao meu lado para podermos caminhar juntos. Provérbio o T. Devia ser útil, né? Quer? O T. No dia do seu nascimento, você chorou e o mundo se alegrou. Viva a sua vida de modo que, no dia da sua morte, o mundo chore e você se alegre. Choroque. Quando nós mostrávamos a nosso respeito por outros seres vivos, eles respondem com respeito por nós. Araparro. O que é vida? É a luz de um vagalume na noite. É o sopro de um búfalo no inverno. É a pequena sombra que corre pela grama e se perde com o pôr do sol. Blackoft. Quando compreendermos a profundidade, quando compreendermos profundamente a verdade dos nossos corações, saberemos louvar, amar e agradecer o grande Espírito. Provérbio Ogracious. Não basta falar sobre a paz. É preciso pensar, sentir, agir e viver em paz. Provérbio, se não doa. Trace o seu caminho. Sinta satisfação em saber que o final do arco-íris que você tem procurado pode ser encontrado no dedão do pé, em seu sapato. Após perceber quem nós somos e o que nós temos. Chefe John. Quanto mais esperto o homem se julga, mais precisa de proteção divina para defender-se de si mesmo. Provérbio Senaca. Semelhante a uma flor que parece linda, mas não tem nenhum perfume, assim são as palavras infrutíferas do homem que as fala e não coloca em prática.
Somente após a última árvore ser cortada, somente após o último rio a ser envenenado, somente após o último peixe ser pescado, somente então o homem descobrirá que o dinheiro não pode ser comido. Provérbio CRI. Pega lá o... Aprenda como deter o julgamento. Aprenda a escutar. Entre em contato com seu próprio eu interior. Olhe para a vida com alegria e jamais chore por algo que não pode chorar por você. Vai lá, Derli, passar para a Divina. Que meus inimigos sejam fortes e bravos para que eu não sinta remorsos ao derrotá-lo. Provérbio Siox, clã do lobo. Não. Evite machucar os corações das pessoas. O veneno da dor causada a outros retornará a você. Seja sincero e verdadeiro em todas as situações. A honestidade é o grande teste para a nossa herança do universo. Os pensamentos são como flechas, uma vez lançadas alcançam o seu alvo. Seja cauteloso ou poderá um dia ser a sua própria vítima. Tudo na terra tem um propósito. Cada doença, uma erva para curar. Cada pessoa, uma missão a cumprir. Esta é a concepção dos índios sobre a existência. Christian. Os índios nos deixaram um enorme legado de sabedoria. Um legado que tem por base a vivência com pureza e simplicidade, além de um senso incomum de justiça, com organização social e respeito pelo ser humano, animais e pela natureza. Boa semana. Deu certinho, né? Obrigado. Então vamos lá na Divina. A Divina disse que não enxergou para ler, né? Então vamos. Reativação de empresa. É o seguinte, quando ela é baixada de ofício, né? Tem aquela lei lá que fala que ela pode ser reativada. Mas o Fábio, inclusive, estudou para mim essa parte, eu também já tinha estudado. Eu não vi em lugar nenhum falando que não pode. Lá fala que pode. Eu queria saber se alguém já fez a reativação, porque um contador, um colega nosso, o auxiliar pediu abaixo da filial e não sei por que baixou a filial e a matriz. E aí é uma indústria da confecção que está a todo vapor. Quando foi descobrir, fazer o certificado digital, eu percebi que ela estava baixada, que eu sei olhar. Vixe, ela está baixada. Não tá. Aí ele tirou uma certidão na junta, realmente baixou a filial e a matriz. E ela está trabalhando, é normal a matriz. Aí eu queria saber, no Código 052, igual o Fabiano falou também, lá no DREI, na instrução 10, e a lei da baixa de ofício das empresas nativas mais de 10 anos sem movimentação. Quer comentar aí, Rona? Bom, eu quero dizer para você, Divina, que eu tive um fato desse do meu escritório e eu tenho uma pessoa que trabalha esses processos da junta, que é meu colaborador. Ele esteve na junta comercial ali na Praça do Sol, legalmente se restabelece imediatamente. Tem um código específico, pode ser até esse que você citou. Esse é 52. É esse que você citou. Normalmente faz-se lá a capa do processo e restabelece a empresa. Exatamente, tudo normal, como se fosse nova. Né? Normalmente sem nada, inclusive com uma certa brevidade na aprovação. Olha, ótimo. Então eu vou falar para ele, porque é um colega que está sofrendo. Vai que eu falar uma coisa depois alimentando uma esperança, não deu certo. Como aqui o senhor fala sempre, doutor Ronan, aqui é um posto de sabedoria, aqui é o lugar da sabedoria. Vou levar na plenária lá para mim ter um respaldo, para não falar coisa que não tem a prática, né? Muito obrigada. Deixa o Fábio comentar. Bem, o assunto é tratado na IN 10 do DREI, no item 2.2.1.2. Lá prevê o código 052, reativação. Mas se reporta ao artigo 60 da Lei 8934 de 94, que trata da registro público.
né? E lá no artigo 60, ele trata da previsão da reativação quando aquelas empresas que estão já há mais de 10 anos sem alteração, que a junta dá baixa, né? Ele prevê essa reativação. Torcer que, como o Ronaldo já confirmou, né, essa reativação extrapola o artigo 60, não é só para esse caso, para todos os casos. Então, ótimo, se for. Presidente, deixa o presidente Eu comentar. pergunto, quanto tempo faz que ele deu baixa da empresa? Foi assim, ela é empresária individual. Aí a pessoa pediu baixa da filial. Não é... O contador não dá conta de vigiar tudo, né? Aí a pessoa, igual o funcionário dele lá, disse que não pediu. Mas aí lá na junta está baixado. Aí não tem como você questionar, tem que resolver, né? E o dono da empresa não sabe. Não, pergunto, quanto tempo faz que houve o processo? Não, deve ter uns 6 meses. 6 meses. Mas era Simples Nacional? Eu acho que sim. Não deu baixa no CGC, não deu baixa... Não, o CNPJ está ok, a Cefaz está ok, só na junta que não. Continuou apresentando, pagando os impostos normais? Tudo normal, sem saber que ela estava inativa. Eu só descobri pela certificação digital. Só observando que ele fala que a reativação da empresa, nesse caso, com o Código 052, obedecerá aos mesmos procedimentos requeridos para a sua constituição. Já dei entrar com a microempresa, né? Isso. Obrigada. Comentar aí, doutor Atma? Ok, então. Então é isso aí. Vamos aqui para a Clarice. Eu estou em dúvida sobre essas empresas que trabalham. Escala de revezamento, né? Tá ok, né, o microfone? Ok. Sobre escala de revezamento. Esse pessoal que trabalha tem uma folga semanal. Igual naquele SECOM lá, do alimentício, na convenção não tem uma cláusula específica sobre a mulher, por exemplo, né, que eles falam que tem que folgar a cada 15 dias e o homem 22, mas aquele José Nilton lá diz que lá me parece que na CLT prevê um prazo maior, não é? Nessa questão da folga da mulher aos domingos. Vamos ouvir nosso consultor previdenciário aqui, o Adair. Sobre escala de revezamento, Adair, vamos... Outra questão também que a empresa está questionando muito, se a pessoa da folga fixa toda segunda. Aí, a cada 15 dias, por exemplo, ele tem que folgar no domingo. Aí, como é que fica depois ele, para manter essa folga fixa na segunda? Teria que folgar domingo e segunda? Não? Vamos ver se o Adair... Então, vamos... Você está pertinho da Divina? Vamos lá para a Divina. Eu não me lembro da lei, mas eu tenho a prática. Começa assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Por isso que na 7ª semana cai no domingo. Porque ela não pode ser um dia fixo. Ela tem que seguir os dias da semana. Se o Fábio puder olhar para mim aí, eu não me lembro não da legislação, não. Então, por isso que fala que a cada 7 semanas, no domingo, numa semana, segunda, terça, quarta, até cair no domingo. Ok, deixa eu ouvir o Adair aqui. Na terça, na quarta. Só questionando. É porque normalmente trabalha 6 dias e folga 1, né? Nesse caso aí, se ele hoje trabalharia menos de 6 dias. Vamos o Adair aqui, que ele está. Depois nós... Quem quiser comentar aí, depois erga a mão aí que nós vamos... A mulher, como a Divina disse lá, a semana começa na segunda e termina no domingo, para efeito da escala de revezamento. A mulher, diz a CLT, em cada 15 dias, uma tem que ser dominical. O homem, a CLT diz que em cada 7 semanas, uma tem que ser dominical. Existe também um grupo aí da área de comércio que o Lula baixou um decreto mudando, se não me engano, 4 semanas, uma tem que ser dominical. Eu não tenho esse decreto em mãos aqui no momento, não. E é para shopping, parece, essa questão. Agora, quem normatiza em relação a 7 semanas é a Lei 605, regulamentada pelo decreto 27048. E eu sempre praticava, há muito tempo que eu não faço escala de revezamento, mas eu sempre praticava um dia fixo da semana para o homem e observado a condição da folga dominical dentro de 7 semanas.
A mulher, eu sempre fiz, semana sim, semana não. Mas eu já ouvi alguns questionamentos de sindicato dizendo que esse dia de folga não pode ser mais de 7 dias. Eu nunca achei embasamento para isso. Eu espero que alguns colegas aí possam comentar mais alguma coisa. Você comentou aí a mulher 7 dias, como? Eu não entendi. Na CLT diz que a cada 15 dias a mulher tem que ter uma folga dominical. Agora, como é que faz? Se você estabelece a mulher uma folga na segunda-feira, digamos, ela vai ter uma segunda, na outra semana vai ser domingo. Então, uma semana entre uma folga e outra, alguma semana vai dar mais de 7 dias. Alguns sindicatos têm criado problema nisso aí. Eu nunca achei embasamento legal, ao contrário. Mas é isso que eu disse aí. Entendi. Não é mulher ou homem, seja mulher, também, seja o homem. Passou de 7 dias, alguns sindicatos têm questionado isso aí. Tá, deixa eu ver o rally aqui depois. Quero botar mais pimenta aí. Uma pessoa que trabalha na panificadora, que trabalha todos os dias, está substituindo a hora das 4 horas, que deveria trabalhar 1 hora a mais por dia, para compensar o sábado, está substituindo essas 4 horas do domingo. A pessoa tem que trabalhar todo domingo 4 horas. Como é que fica um negócio desse aí? Espera aí, então vamos resolver o problema da escala de revezamento, depois nós entramos nessa alçada aí. Doutor Atman, tem algum parecer aí da escala de revezamento? Ou Eu fico com as considerações do Adair, e eu também já fui questionada daí sobre a questão do extrapolar, porque aí no caso você está adequando uma literatura da própria CLT. E a CLT também não diz que para adequar essa literatura você não poderia, porque no caso teria que ter um parágrafo logo abaixo, ou uma linha, excetuando que fica proibido que essa folga, no caso aí, desse 8 dias subsequentes trabalhados, né? Então, assim, já vi também, mas nunca vi nenhuma literatura que diga ao contrário. Porque, no caso, você está apenas cumprindo a literalidade que a lei impõe, porque o que acontece é o seguinte: por que a folga é preferencialmente aos domingos? Porque domingo é aquele dia que, costumeiramente no Brasil, as famílias se reúnem, que os filhos estão em casa, que às vezes a pessoa ter folgas sempre durante a semana pode ocasionar daquele convívio familiar não ser atingido na sua plenitude, né? Então, por isso, assim, eu até na minha forma de interpretar a questão, é uma questão de você só pesar um pouco os valores, né? Então, assim, vou trabalhar em modo de escala e aí pode dar um pouco mais do que 7 dias, no caso 8, mas em prol de você ter esse convívio familiar atingido, que é o espírito que a lei vem contemplar nessa particularidade do revezamento por escala. Daí, doutor Atman, com a Constituição de 88, a mulher foi igualada ao homem. A CLT ainda prevalece essa desigualdade aí? É porque o que acontece é o seguinte: homens e mulheres são iguais nos termos da lei. Então a lei, ela pode, no caso, excetuar condições em que a mulher ou o homem, por suas particularidades físicas, sociais e históricas, há um tratamento diferenciado no sentido de atingir a igualdade. Muitas vezes é tratar os desiguais de forma desigual. Então, nesse caso, a CLT prevalece porque a própria Constituição diz: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, vírgula, nos termos da lei. Certo? Então, essa questão da vírgula nos termos da lei é o que a gente chama de norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, ela pode ser limitada por uma regulamentação de uma lei, no caso, lei federal, que a gente está falando aqui. Tá certo? Então, na realidade, você tem que cumprir hoje 2 fins de semana, 2 domingos para a mulher e um para o homem na escala de revezamento. Isso. Tá. Então, você entendeu aí, Clarice?
Porque, na realidade, é que o Adair colocou. Você pode ter a folga fixa. Só que você tem que adequar a sua escala de revezamento de acordo que o homem tenha um domingo de folga no mês e a mulher tenha 2 domingos no mês. Mas é igual o Aldair falou e o doutor Adman confirmou. Não há legislação falando isso. Né, Aldair? Deixa o Aldair comentar aí de novo. Não há legislação. Agora, é bom olhar a convenção do sindicato da classe, porque de repente tem alguma cláusula nesse sentido. Né? Ok, então. Agora vamos para o problema do Halley aqui. Comenta mais perto do microfone, a boca perto do microfone. Espera aí só um pouquinho antes de você comentar e deixa o Fábio achou um negócio ali. Eu ia observar a questão das convenções, mas já foi falado. Tem uma portaria MTPS, número 417, de 1966, né, do Ministério do Trabalho. Eu não sei se vai ajudar aqui, ou ratificar, né? Artigo 2º. Os agentes de fiscalização do trabalho, no tocante ao repouso semanal, limitar-se-á a exigir, a linha B, das empresas legalmente autorizadas a funcionar nesses dias, a organização de escala de revezamento ou folga, como estatuído no parágrafo único do mesmo artigo, a fim de que, em um período máximo de 7 semanas de trabalho, cada empregado usufrua pelo menos um domingo de folga. A cada 7 semanas, um domingo? Isso. O homem. Não, aqui não falou uma mulher, não. Pois é. O 386 é que fala, e da CLT que fala sobre a questão da mulher ser quinzenalmente. A cada 7 semanas eu concedo um domingo. Então, mais 7 semanas dá quase 2 meses, velho. É porque aí daria certinho, entendeu? Para ficar com 7 dias. Que aí um segundo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 7 semanas. No comércio, se não me engano, shopping, tem decreto que o Lula baixou também. Espera aí, o microfone está aí, não? Espera aí. Não, nós precisamos escutar os porque internautas. no comércio, se não me engano, na área de shopping, o Lula baixou uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, baixou um decreto reduzindo essas 7 semanas aí. Tem que ficar atento a esse decreto que eu não tenho de memória aqui. Tá, ok. Para mim, era 4 semanas, uma semana tem que falar o domingo. 7 semanas, então? Vai o microfone lá de novo, vamos discutir de novo lá. Estou concordando. A lei diz 7 semanas. Eu, quando tinha hotéis que eu fazia, hospitais aí, eu geralmente considerava aquela escala que vem 5 semanas. Tinha possibilidade, tinha grupo suficiente, então eu considerava um domingo para cada 5 semanas para facilitar a escala. Eu usava essa prática. E é obrigatório, mas não pode extrapolar 7 E é semanas. obrigatório dar a folga alternando os dias da semana ou pode ser fixa? Como eu disse, eu já fixei. Ocorre que quando cai no domingo, passa de 7 dias. É o caso que alguns sindicatos, a moça ali estava alegando que está criando caso. Eu não conheço a legislação, o doutor Átila também disse que já foi arguído, também não conhece essa legislação. Ela deve ficar atenta, então, a convenções coletivas, se tem alguma cláusula nesse sentido. Ok. O artigo 486, o 386 da CLT fala: havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Quinzenal? Isso é da mulher. Quinzenal que... Cada 15 dias, uma folga dominical. Não está dizendo que a mulher aqui... Não, a mulher é 2 vezes, né, por mês, cada 15 dias. Vamos ver o problema da compensação de horas aqui do Halley aqui. Presta atenção, daí. Numa panificadora, aliás, não é panificadora, é um restaurante. Pode estar ouvindo bem. Que, inclusive, fornece essa alimentação de R$1 nessas do governo. Que a pessoa entrou lá, quando entrou tinha revezamento, tinha mais um panificador. E depois foi dispensado esse panificador
e ela ficou obrigada a trabalhar todos os domingos 4 horas. E ao invés de trabalhar um dia a mais, quer dizer, 1 hora a mais por semana, de segunda a sexta, segunda a quinta, está trabalhando no domingo, mas todos os domingos 4 horas. Como é que fica num caso desse? Vamos ver se o Adair traz a solução para nós aí. Isso aí, ela é homem, mulher, está aí na regra do 386 da CLT. Cada 15 dias, uma tem que ser no domingo. Se não tiver essa folga, está sujeito à penalidade. Aí tem que elaborar a escala e dando essa folga. E tem que ter a pessoa para substituí-la, porque ela não pode oficialmente trabalhar dessa forma. Se trabalhar, você não tem como legalizar o recibo e, se for encontrada, a empresa será autuada. Porque a lei diz no 386 lá, sendo mulher, cada 15 dias uma tem que ser no domingo. Se for homem, você pode ir até 7 semanas, uma é obrigatória ser no domingo, as demais pode ser no decorrer da semana. Obrigatoriamente uma folga semanal. Uma folga dominical. No caso dessa penalidade, a penalidade apenas é beneficiado só o Ministério do Trabalho, ou existe nessa penalidade algum benefício para o trabalhador? Além da remuneração, olha a questão da condição física da pessoa, a condição familiar, do convívio familiar, tudo isso é olhado pelo fiscal no momento de levantar a questão. Além das verbas rescisórias que vai ter que cumprir isso aí. No caso, o benefício, quer dizer, a empresa será penalizada, além de pagar multa para o Ministério do Trabalho, ainda tem que indenizar também o trabalhador. Se ela for do Simples, vai ser excluída ainda. Por causa da infração. Da infração, né? O jeito é você convencer a cliente lá, a empregadora, a cumprir a lei. Caso contrário, você corre o risco de ser desenquadrado do Simples. Vamos aqui com o Franciano, ele quer saber sobre o Goiás Fomento, o Ronan já vai responder. Você queria formular alguma pergunta? Muito oportuno essa pergunta do Franciano. Mas antes eu gostaria de reportar na minha fala da semana anterior, em que eu disse que todos esses candidatos que pretextos a obter esse financiamento teria o aval do sindicato CRC. Na verdade, não é o aval, é um ciente do sindicato, que todos esses processos terão que ter um ciente do sindicato e apresentar a certidão de regularidade lá no CRC para se concretizar isto aí. O juro, conforme nós dissemos na semana anterior, é de 0,33. Capital de giro, R$50 mil. 0,98. 0,98. 0,98. Que dá a mesma coisa, 0,98. Mas eu digo oportuno, Franciano, porque hoje em uma cerimônia eu encontrei com o Álvaro, que é um dos diretores da Goiás Fomento. Ele pediu que nós divulgássemos aqui toda semana, porque isso já é um fato, estará lá documentado no dia 18 de novembro. E ele foi categoricamente, falou, peça ao seu sindicato, à sua diretoria, que divulgue isso toda semana essa parceria que nós temos com o CRC, com o sindicato, para beneficiar os contabilistas. Então, eu acredito que no final da última quinzena de novembro, essas verbas já estarão aí à disposição dos contabilistas que formalizar corretamente a sua documentação. E 4 bilhões de reais, dependendo lá, tem que obedecer às regras, né, de garantias, né, isso aí, até 4 bilhões de reais. Sabe? Convite para o dia 18. E todos os senhores e nós estamos convidados para o dia 18 de novembro, que cairá numa terça-feira. Isto ficou naquela dúvida, a se realizar aqui,
a cerimônia de assinatura deste acordo, dessa parceria, ou no CRC. Então, ficou lá no CRC. Ao invés de reunirmos aqui, todos nós vamos prestar aí a nossa força lá no CRC. Lá estará o nosso aparato. Todo aqui, nossas instalações estarão lá no CRC. Dia 18 de novembro. E também, logo em seguida, às 19 horas. E logo em seguida, talvez na próxima terça-feira, após o dia 18, aqui no sindicato. Também para divulgar aos internautas, aos presentes e contadores também, Franciano, que por acaso queiram fazer uma parceria lá com o Goiás Fomento de intermediar essa negociação entre os empresários que ele indicar e esse contador terá lá uma recompensa por esse serviço prestado. Sabe? Ok, Everaldo. É claro que quando ele falou do abono, não é abono. Então, o sindicato, aquele que é associado, vai fazer uma carta de apresentação, que é claro que a carta de apresentação, ela tem um valor maior do que aquele que não leva carta nenhuma, né? Então ele vai ter vamos supor, se ele for emprestar o dinheiro para o LI, não tem carta de apresentação, então só tem o dinheiro para prestar para um. Ele vai preferir aquele que tem a carta de recomendação, que é mais seguro, né? É associado, está no sindicato, certo? Paga o sindicato direitinho, então é uma segurança maior. Só com a permissão do presidente, na verdade, não é uma preferência, será uma obrigatoriedade do ciente do sindicato naquele processo e também uma certidão do CRC. Se não tiver o ciente do sindicato, ele não se beneficiará desse empréstimo. Sabe? Ok, microfone aqui com o Ivandro, aqui, ó. Eli, opa. Só um comentáriozinho rápido sobre a questão anterior. Se falou muito aqui no artigo 386, e o Fábio me questionou aqui, uma questão que no 386 não cita mulher. Então, se você pegar só o 386 isoladamente, de repente pode gerar alguma confusão aí, querer estender isso. Mas o 386 ele está dentro do capítulo da proteção ao trabalho da mulher, entendeu? Então ele não precisa citar nominalmente a questão, porque assim, ó, só aqui, ó, o capítulo ele começa lá no 372 e o 386, ó, se você for ler só o 386, o que ele dá a entender? Havendo trabalhos aos domingos, será organizada a escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Então, se você ler o 386 desconexado das outras regras, você pode entender que ele é um artigo altamente aplicado a homens e a mulheres. Só que quando você vai ver lá em cima, ele faz parte do capítulo 3 da proteção do trabalho da mulher. Então, tem um pouquinho de cautela quanto a isso, porque esse artigo, embora o artigo em si não indique que ele é um artigo protetivo à mulher, especificamente, a região onde ele se localiza dentro da CLT indica que ele é um artigo direcionado à proteção do trabalho da mulher, tá? Interessante que ele vem antes do 386. Não, é porque é o seguinte, aqui começa o capítulo, aí ele está abaixo, certo? Ele está compreendido dentro. Do 372 até... justamente eu acho que ele é o último, eu acho. Dá uma baixada aí, Fábio. Acho que ele é o último que já inicia um outro capítulo ou não? É. Copilato, que... Tá certo? Então era só essa questão aí. Porque o 372 é da CLT também. E isso tudo é da CLT. É porque esse artigo em específico, ele não... Porque nos outros, ó, é proibido o trabalho da mulher. Esse não tem essa indicação. Mas como ele está dentro das regras que disciplinam o trabalho da mulher, ele é especificamente aplicado à mulher. E não ao homem. A regra geral das 7 é para o homem, conforme o Adair mencionou. Tá? Ok, vamos lá, Ivan. Férias. É um questionamento que me fizeram sobre o abono pecuniário, a concessão dele, sendo ele ele vai ser no início do mês, vai trabalhar, e o prazo para essa quitação das férias, que vai começar após 10 dias de venda do abono pecuniário, e há um prazo para ele também solicitar
este abono? Eu sei que você respondeu. Fala a sua definição, depois nós vamos questionar o pessoal. Porque, para mim, o abono pecuniário tem que ser pago no dia que ele vai entrar de férias, no dia anterior, já tem que ser pago. E se ele vai ter também, vai trabalhar 10 dias, as férias que ele vai tirar, a partir do dia 1º, ele está cumprindo 10 dias de venda. Mesmo ele estando com 10 dias vendido, as férias terá que ser pago dia 28. E isso não está procedendo em algum local que a gente verificou que está errado. Não deve proceder. O prazo para requerer é 15 dias, antes do término do período aquisitivo. Isso aí também foi uma questão. Antes de completar o direito aquisitivo. Isso, 15 dias antes. Ele requer e por escrito. E terá que ter um documento escrito. Isso. Não tem esse documento. Entendeu? Nossa. E aí nós solicitamos essa situação que cumprisse isso aí também. Tá, agora, a base legal é que eu não me procurou e eu falei, eu não soube responder. Eu gostaria que o nosso amigo Adair, então... Leva o microfone para ele lá. Dessa aí a base legal, porque responder por responder é uma coisa. Artigo 143 da CLT. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devido nos dias correspondentes. Parágrafo 1º. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Artigo 143, parágrafo 1º, define o prazo da formalização do pedido de abono. O pagamento não muda, porque diz as férias devem ser pagas 2 dias antes do início. O abono pecuniário de férias é também parte de férias. Por isso, deve ser pago junto com a remuneração normal das férias, até 2 dias antes. E há sempre aquela questão aí do diálogo. Os 10 dias de abono é antes dos 20 ou após os 20? Digamos, se tiver direito aos 30 dias, né? É antes dos 20 ou após os 20? Nenhuma legislação diz o período. Pela lógica, se as férias é concedida para dar direito a descanso e convívio, reativar todas as condições físicas do trabalhador, eu entendo, entre o achismo aí, entendo que esse abono deve ser após o período de gozo. Isso mas não há na legislação nada que determina. E dá só uma reforçada aí nesses 15 dias aí. Os 15 dias, para ficar bem... 15 dias, digamos, o direito, o período aquisitivo. Vou colocar 1/10 de um ano a 1/10 do outro ano. Então, no máximo, até o dia 15 de setembro, eu tenho que formalizar o pedido. Sobre o abono pecuniário. Sobre o abono pecuniário. Na forma do parágrafo 1º do artigo 143. A empresa vai avisá-lo 30 dias antes. Isso, ele solicita, a véspera de vencer o período aquisitivo dele, certo? Avisa a empresa que quer vender esses 10 dias. 10 dias. E na véspera da concessão, que tem 12 meses a partir do período aquisitivo, o empregador já está com essa solicitação do empregado em mãos para elaborar as suas verbas. Complicado, mas se o social pedir isso aí, o pessoal vai enrolar, hein? Viu, Eli? Eu concordo... Entendi. Eu concordo em gênero e grau com o Adair. Com o Adair. Que o período aquisitivo, parece que você ficou em confusão para o empregado requerer a conversão de 1/3. O que seria? Que dia que ele vai completar o direito de férias? Quando tiver faltando 15 dias para ele completar o direito de férias, ele tem que fazer o requerimento para a empresa, avisando a empresa que vai converter os 10 dias em abono pecuniário. 1/3. 10 dias não, vamos falar 1/3. 1/3. 1/3 em abono pecuniário. E eles têm que estipular se vai ser antes das férias ou depois? Não, essa questão, esse abono pecuniário é igual o menino falou.
ele não existe legislação. Eu, no meu ponto de vista, ele deve ser após. Porque não faz diferença. Por que eu tenho colocado o dia 1º ou dia 30? Eu posso começar dia 15, as férias dele. Aí vai lá no mês que vem. Então, sempre eu no meu ponto de vista... É um terço último, o último terço. Depois do gozo das férias. A minha concepção é esta. Igualzinha a dele. Ele. Tá? Fala, Fábio. Só observar que essa solicitação, até 15 dias antes do final, não quer dizer que tenha que ser... Chegar aqui e esperar 15 dias, não. Você pode fazer 3 meses, 6 meses atrás. Quanto mais tempo, melhor para a empresa se programar. É o último prazo. É o último prazo que você tem, os 15 dias. Correto. Ele fez uma colocação interessante. O prazo mínimo, 15 dias. Pode ser antes. É igual o pagamento. O prazo mínimo, 2 dias. É igual a avisar o empregado que vai ser de férias. O prazo mínimo é 30 dias. É o prazo mínimo. Agora ninguém vai dar 60 dias, avisar 60 dias. Você pode avisar 31 dias antes. Mas já, é como diz, o uso do cachimbo em quem torna a boca, então nós temos na concepção. É 2 dias antes, 30 dias antes. Isso aí é mínimo. Até 15 dias antes. Fala, Rally. Esse até 2 dias de antecipação, eu posso pagar as férias com 2 meses de antecipação? Pode, férias é adiantamento de férias. Quanto você sempre tempo eu paga quiser. férias como adiantamento. Se eu quiser aproveitar o aniversário do empregado para pagar as férias para ele, eu posso. E o gozo seria no tempo que completar. Dentro do período aquisitivo cumprido, você pode adiantar. Pois é, mas o período aquisitivo vai acontecer daqui, suponhamos, 3, 4 meses. Só após a aquisição do prazo que você pode conceder férias para isso. Caso contrário, entendeu? Após o período aquisitivo ter vencido, aí você pode fazer o adiantamento das férias, porque ele já tem as férias concretizadas. Antes do período aquisitivo, a única coisa é o empregado solicitar a conversão de 1/3 em abono pecuniário. Tá? Antes da conversão. Aí depois da convenção, você pode avisar ele. Ele completou o período aquisitivo, aí você pode avisar, você vai ser de férias tal época. Tranquilo. Ok, Fábio. Não, o Rara colocou se ele se pode pagar as férias antes dele ter o direito aquisitivo. Não, se ele não completou o período aquisitivo, eu entendo que não, porque ele vai ter direito a férias depois que ele completar o direito aquisitivo, conforme está lá no artigo 130. Até para a empresa é um risco, porque ela vai pagar uma coisa que ele não completou no período. Se ele resolve sair antes... Na possibilidade de um dia perdido. Foi adquirido ainda. Vamos ouvir o presidente aqui. A gente fica olhando essas leis, né? É tanta lei, tanto preciosismo. É uma coisa certa que é uma coisa para que vem, se ele cumprir 50%. Mas o E-Social. Espera aí. Aí o E-Social vem, tudo informático, né? Aí vai precisar de uma porcaria de um papel assinado. Agora, teve uma vez que eu assinei na época, muito tempo atrás, eu assinei uma declaração lá. Aí me chama lá, você tem procuração profissional? Cadê a palavra por escrito? Não. A procuração pode ser data também, pode ter por escrito ou taxa. Vai perguntar para o cara se eu não assinei. Se ele falar que não deu procuração para mim, você vai autuar ele, pronto. Ah, então tá certo. Agora chega, a pessoa beneficiou o empregado, deu para ele. Ele não assinou lá. Eu requeiro nesse momento, por escrito, né? Aí eu pergunto, alguma vez o fiscal chegou e autuou? Alguma vez vocês têm um caso desse? Tá, eu sei. A lei está falando para fazer, certo? Mas acontece que é umas coisas que a gente vai passando o tempo e vai esquecendo. Agora, isso aí é só pegar, colocar mais um papel aqui para futuramente ser jogado fora, que não vai valer porcaria nenhuma, né? Mas vamos cumprir a lei fazer o de cada. Manda quem pode, obedece que tem juízo, certo? E pronto. Agora, eu acho isso aqui uma besteira muito grande, certo? De requerer 15 dias. Quem é que vai fazer isso? Ninguém faz, não. Na hora da férias, ele já faz junto com ela, ele assina lá. Peraí, Fábio. Peraí só um pouquinho. O Geraldo está com o microfone, fala. A questão de assinar o papel é simplesmente para provar
que o empregado solicitou. Porque o abono pecuniário é vontade do empregado, não é vontade do patrão. Porque, na verdade, é mais uma obrigação acessória que tem penalidade. Pois é, mas a conversão, ela não pode partir do empregador. Correto. Tem que ter a vontade do empregado converter. Não adianta, o patrão pode convencer ele a converter. Mas se ele falar que não quer, não tem nada que faça com que ele queira. Deixa só o Adair o que ele falou ali. Né? Então passa para o Ivan aqui ver o que ele comentou aqui rapidinho. É porque o Everaldo falou que isso não se pratica. Eu já vivi isso, gente. Trabalhei em empresas mais organizadas, até desorganizadas também, que a prefeitura na época de Goiânia não era tão organizada. E lá se praticava que 15 dias antes de você adquirir, preenchia-se o documento e encaminhava a divisão. Ou você fazia isso ou não tinha direito. E em outras empresas também, que eu já trabalhei, também praticava-se isso. Conceder as férias também, pagar esse pagamento desse jeito também. Tudo isso que ele está falando, eu já pratiquei. Por isso que na hora que veio ver o CUFAT, eu falei, olha, isso é assim? Não, nunca vi falar isso. Tem, é de jeito assim. Eu não posso te responder com base nisso e nisso, mas tem, porque eu já assinei, agora eu não guardo de cabeça. Ok, dá um microfone para o Halley que eu vou fazer uma pergunta para ele aqui agora. Mas só comentar, órgão público compra 1/3? Na época que eu trabalhei, era mesmo. Tá, ok. Beleza. Halley, parcelamento. Parcelamento. Aqui Esse é parcelamento que vai ser aberto. Aqui é bom que te lembra. Nesses dias agora, 15 dias, para retornar aquele refis para quem é a empresa que não fez. Não saiu não. Ainda não saiu. O que existe aí, eu até não estou muito por dentro não, mas é que até dia 31, quem tiver débito no Simples, certo? No Simples da 123, tem que parcelar até dia 31 para poder regularizar os débitos para depois enquadrar no Simples. No caso, só o Simples Nacional, que agora até o dia 31 de outubro, né? Só o Simples Nacional. E agora, o INSS e mesmo até Simples Nacional vai entrar nesse período que vai ser aberto dos 15 dias? Antes do Ronan entrar, deixa o Wendel responder lá, porque parece... Aí pergunta, então deixa o Ronan responder. Então faz sua pergunta, que a vez está no Ronan aqui também. Parcelamento? O porquê seria até o dia 31 ele sobre o pedido de parcelamento do Simples? Tem lá no portal do Simples Nacional que está falando isso. Inclusive, aquele DAS de R$300 de outubro foi suspenso. Eles não vão se pagá-lo. Por isso que eu estou tentando tirar, não sai mais. Não sai. E aí quem tiver débito junto à Receita Federal e à Procuradoria, tem que fazer o parcelamento do Simples até 31 de outubro, para poder estar apto a enquadrar no Simples. Se não fizer, vai ter que pagar à vista de alguma maneira. Para que atrás? Dá um aviso na tela aqui, ó. Deixa só o Ronan comentar aqui, depois nós voltamos nos questionamentos. Está na tela aí o aviso. Não, só ia comentar sobre esse caso aí do dia 31, é que, conforme a orientação da nossa consultoria, que quem tem aquele parcelamento que estava pagando os R$300, aí o débito que inclui ele é do pedido para trás. Aí a pessoa que fizer um novo pedido agora, vai ser consolidado todo o débito, o antigo e mais os recentes, num só parcelamento em novembro. Pois é, justamente. Aí em novembro você já emite o DAS correto. Incluindo esse novo pedido agora até sexta-feira que você fizer. A gente fazendo, inclusive eu fiz alguns, nem gera o DAS agora na primeira parcela. Não. Também, só o pedido. Correto. Aí a Clarice esclareceu. A minha dúvida era essa. Vai incluir os débitos antigos com os atuais agora? Pelo jeito, né, Clarice? Vai prevalecer o último parcelamento, o último pedido de parcelamento. Certo? Aí vai prevalecer o último pedido de parcelamento que você fizer agora nesse mês. Fala, Ronan, uma vez você... Entendeu aí, né, do que o Clarice falou, né? Halley, com referência ao parcelamento, o que eu ali falou aí também,
Eu li no site da FENACOM por várias vezes, imprimi inclusive essas matérias, e pelo que eu entendi, eu acredito que vai sim ser reaberto até dezembro, porém tendo um prazo de no máximo 15 dias para as empresas e pessoas físicas se beneficiar. Será o mesmo refis que foi reaberto pela segunda ou terceira vez, não sei, não é isso? Pela segunda vez o refis foi reaberto. Agora será novamente reaberto, só com 15 dias de prazo. Isso já foi, inclusive, aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, já estava só faltando a presidente sancionar. Como ela ganhou por aí, ela deve sancionar isso. Sabe? Aí que morre o perigo, né? Ela já ganhou. Esse parcelamento, ele vai ser com aqueles descontos totais? Nas mesmas condições, anterior, da reabertura do refis anterior. E será só uma extensão de prazo. E no caso, a empresa com menos de 1 milhão estaria pagando 5% de entrada? Nas mesmas condições que foi este agora. Mesmas condições. Simplesmente vai dar mais 15 dias de prazo. Sabe? Bom, pelo que eu li em toda a matéria, as mesmas condições, que está na mesma condição que foi agora, que terminou em outubro, né? Em setembro, né? E essa mesma condição está incluso, no caso... No caso, o refis em agosto, terminou em agosto, as mesmas condições. Nesse parcelamento até o mês de agosto, estava incluso INSS, estava incluso Simples, Nacional, estava incluso Simples tudo. Não. Né? Só débitos federais, previdenciário, pessoas físicas, Simples fora. Simples é até agora. É nesse parcelamento que toda a vida teve 60 parcelas. 60 parcelas, tá ok. Ok. Mas, Everaldo. Só uma... pensando assim, né? Esse negócio de parcelamento é igual aquele negócio de bola de neve. Sabe quando vai acabar isso? Não vai acabar e só vai aumentar, o malandro só vai passando para o outro, vai passando para o outro, vai passando para o outro. Então vai chegar um ponto que eu não sei onde que vai parar isso, certo? Porque eu fico olhando aqui, quando se fala em parcelamento, há discussão tremenda, certo? E eu pergunto para vocês cobram para fazer esse parcelamento? O cara não dá para nem pagar o parcelamento quando faz cobrar, certo? Estou duvidando, certo? Estou duvidando. Normalmente o que está devendo assim, ele está devendo honorário também. Pelo amado, eu não sei como que vai parar isso não, viu? Vai parar, esse é... Vamos ouvir, peraí, Pedro. Haja bipa. Everaldo, às vezes é o seguinte, às vezes nem sempre o devedor ficou devendo por situação de malandragem. Foi por situações intempestivas que aconteceu na sua vida. 95% é. Não. E aí chega a oportunidade aí, ó, por exemplo, vocês sabem que até hoje tem o Regulariza, né? O Regulariza está diminuindo o desconto, mas ainda está lá em vigor, viu? Quem tiver débito de ICMS aí, aproveita que ainda está 94, parece o desconto aí. Mas eu acho... Deixa o microfone lá para o Carlos, né? Eu acho que pagar imposto em dias é investimento. Correto. Quanto que é o juros da Receita Federal? Eli, eu estava escrevendo um negócio aqui e vi aí, não peguei, não deu para pegar, sobre o parcelamento do Simples, parece que a menina falou aí. A Clarice. Ela podia dar mais uma orientação em relação a isso para a gente, já que está falando do parcelamento mesmo? Depois você lê aqui. Esse é meu, só você... Não, é sobre... primeiro, esse pessoal que tinha o parcelamento estava pagando os R$300. Nesse mês, agora de outubro, está suspenso. Né? Não vai ser emitido o DAS, porque ele vai ser consolidado agora em novembro. Aí lá no portal do Simples está escrito que você tem até o dia 30 para fazer novos pedidos. Porque, conforme a orientação que a gente teve na consultoria, é que quem está devendo do pedido daquele parcelamento que vinha pagando R$300, aí vai ter até o final da semana agora para fazer o pedido. Aí esse débito ele vai ser consolidado agora em novembro, juntando tudo num único parcelamento. Né? Só fazer o pedido. Eu já fiz alguns, inclusive não gera nem a primeira parcela. Né? Não tem parcela. Deixa eu ouvir o Fábio aqui. Bem, a nota que saiu no site da Receita fala o seguinte: consolidação dos débitos do Simples Nacional parcelados, né? Informamos que os débitos do Simples Nacional parcelados no âmbito da Receita Federal estão em fase final de consolidação. Aí fala, o serviço de emissão de DAS parcela mínima, que é os R$300, né?
não está mais disponível durante o mês de outubro de 2014. Não será exigido o pagamento da parcela mínima. No portal ECAC, o serviço parcelamento de débito do Simples Nacional utilizado para registrar o pedido de parcelamento continuará disponível até 30 de outubro de 2014. Juntamente com a consolidação, será implantado um novo aplicativo de parcelamento que estará disponível a partir de 3 de novembro de 2014. O novo aplicativo permitirá a solicitação de parcelamento de débito do Simples Nacional, a emissão do DAS da parcela, o acompanhamento e a desistência do pedido de parcelamento. A partir de novembro, os contribuintes que possuem pedido de parcelamento deverão acessar o aplicativo Parcelamento Simples Nacional no portal do Simples Nacional para a emissão do DAS da parcela. Informações adicionais serão divulgadas ainda este mês. Tá. Deixa eu só perguntar, Cleonice, ficou uma dúvida, até porque nós temos internauta também. Parece que eu entendi que quem tem o parcelamento que vinha pagando R$300 tem que fazer uma confirmação, alguma coisa até o dia 30 de outubro? Eu entendi assim, não? Não. Quem tem esse parcelamento de R$300 e que em outubro não saiu a parcela, pode ficar quietinho e solicitar em novembro. É isto, né? Ok. Agora, se tiver débito de 2.000 recente, é obrigatório fazer até o dia 30 de outubro ou pode deixar para fazer em novembro? Ah, entendi. Então, para ficar bem claro para os internautas, quem tiver o parcelamento de R$300 e mais débito que não for parcelado, deverá fazê-lo até o dia 30, para incluir junto. Ah, 30 ou 31? 30. 30. 30 aí, não é, Carlos? 30. Ok, 30. A portaria lá está 30. Grifou aí. Grifou 30, não grifou não. Ok. Vamos lá para o Geraldo, microfone para o Geraldo ali, ó. Vamos falar de... Voltar para a CLT de novo. Reintegração de empregados. Isso aí é quanto à reintegração, pode fazer a reintegração ou a readmissão. A readmissão, eu acho ela assim, meio complicada, porque o exemplo meu, a empregada foi admitida 11 de abril de 2014 e foi demitida dia 4 de junho de 2014. Por ela ter menos de 90 dias, não exige fazer o ASO, o atestado. Aí foi dispensada a dia 4. Como foi no dia 16, a danada foi no médico e o médico deu o laudo que ela estava grávida. Aí ela falou com a empresa lá, mas disse que não queria voltar, tal, e ficou. E passou despercebido, eu deveria ter insistido com o empresário que deveria solicitar a reintegração dela, né? E ela disse que não queria trabalhar e o patrão falou assim, deixa levar na justiça. Ficou. Agora, a semana, a mulher voltou que quer, mas que reintegra ela no quadro dos funcionários da empresa lá. E, pelo tudo que eu estava lendo, eu acho que o mais correto seria reintegrar. Porque, para admiti-la agora, fica um vago aí que pode dar transtorno. E, para admiti-la novamente na data da demissão, eu acho que fica assim... Eu acho que está correto, mas, no meu ponto de vista, é reintegrá-la novamente, desconsiderar a rescisão, ela devolver o fundo de garantia que ela já sacou. E agora a questão maior, em relação à GFIP, não tem dificuldade, não. É no CAGED, como fazer, como proceder essa reintegração. Alguém já teve essa experiência? Nada. Peraí, deixa eu dar aí comentário. Porque aí a pergunta, cancela a rescisão e faz o acerto e refaz todas as GFIPs. E pior que tem que incluir essa mulher na folha, né? Ouviu daí, depois eu levo lá para E o pior, ela diz que quer que reintegra, mas não quer trabalhar.
Aí eu falo assim, então aí eu falei para o empresário, a partir de amanhã você pede ela, se ela não vier trabalhar, trazer atestado. Caso contrário, joga falta para ela. Então leva lá, Der. Mas nós não sabemos. Nem os internautas ficou sabendo. Mas tem aquele negócio de 90 dias, não tem? Divina, não fala não? Ela quer que o Odair fala primeiro. Aí. A portaria 384, ela considera fraudulenta a readmissão, como é o reintegração. Recontratação, né? Mas no caso aí, eu sugiro que ela entrou na justiça, que se provoque para ter uma decisão do juiz. Ô Fábio, se ela for na justiça, eu inclusive estava lendo muita jurisprudência sobre isso, o que eu entendi, se deixar ela entrar na justiça, o que ela vai fazer? Ela vai esperar passar o período de reintegração, entrar na justiça e vai ter que indenizar tudo isso. Então, no meu ponto de vista, seria reintegrar, nem readmitir. Até o Odair me aconselhou fazer, não é que ele aconselhou, ele disse que poderia fazer a readmissão, na mesma data. Eu concordo com ele. Mas eu estou querendo fazer a reintegração. Por quê? Aí, nesse período aí, ela não trabalhou... Deixa só o Ronan ler uma matéria aqui. Geraldo, vou ler aqui. Procedimento para recontratação, readmissão de ex-empregado. Lembrete importante. Vou ler a matéria meia longa, mas é importante aqui. Evite recontratar empregado dispensado que pediu demissão há menos de 6 meses. Não recontrate empregado para ganhar salário inferior ao que recebia quando foi desligado da empresa, salvo se a carga horária vier a ser menor que a anteriormente praticada, respeitada a redução do salário na mesma proporção da redução do horário. Aqui vem, caso pretenda o empregador, neste novo contrato, pagar ao empregado readmitido salário inferior ao que o mesmo recebeu anteriormente, quando do primeiro contrato, é aconselhável que tenha decorrido prazo de, no mínimo, 6 meses entre as contratações, a fim de evitar a configuração de fraude aos direitos trabalhistas, apesar de inexistente referência legal expressa a respeito. Este tem sido o entendimento dominante tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência trabalhista. E aí vem aqui, considerando, entre outras condições, a necessidade de coibir a prática de dispensas fictícias que tem como único propósito facilitar o levantamento dos depósitos na conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, CGTS, o Ministério do Trabalho e a nota que o Fábio já falou, 384, a qual considera fraudulenta a rescisão contratual seguida de recontratação ou de permanência do trabalhador em serviço. Então é o seguinte, doutor Atman está aqui, eu até digo, como não tem dispositivo legal, eu também quero dizer que não é ilegal, eu posso, como empregador, demitir um empregado hoje. As minhas condições não permitem mantê-lo no quadro do meu pessoal, mas daqui 30 dias, por outras condições, eu adquiri condições de reerguer a minha empresa, e este trabalhador era o braço direito da minha empresa e ele está desempregado. Então, desde que eu prove tudo isso, eu posso readmitir. Porém, aconselha-se que não faça menos de 6 meses. E diz aqui que faça tudo de novo em readmitir, não aproveitando nada anteriormente de dados dele. Igual você citou, exame. Tudo bem, ela apresentou o exame, peça novamente exame para admissão, toda a documentação, na carteira de trabalho, na outra, como se fosse outro registro, novamente. Desde que não seja inferior às condições que a mesma tinha anteriormente. Ronan, você distorceu aí, me desculpa, o assunto é reintegração em consequência dela estar grávida. É outro assunto que não está nessa... demitir para admitir novamente. Ela está no estado gravídico. Sim, por isso. Então ela apresentou o atestado que estava grávida,
12 dias após. E aí ficou que ela não queria, o empregado também de justiça, aí agora tem que reintegrá-la. Nós vamos reintegrá-la. Não houve demissão, a finalidade, que inclusive no que você falou aí, dispensar daqui 30 dias, isso aí é fraude, isso aí não se Pois discute. é, mas também é proibido exigir o exame gravídico. Nós não exigimos. Ela que foi espontânea, nós dispensamos ela no dia 4, como não tinha 90 dias da admissão, nós estávamos dispensados de exigir o ASO dela para admissão. Isso que estava obrigada. Dispensamos dia 4. Aí no dia 16 ela foi espontaneamente fazer os exames e constatou que ela estava grávida. Aí ela voltou, avisou, mas falou que não queria voltar. Então agora nós temos que reintegrá-la na data da demissão dela. É um negócio que é um pouco diferente dessa que você leu. Mas aí no caso tem que readmiti-la novamente. Exato, é a questão que eu estou perguntando. É porque nós podemos admiti-la ou reintegrá-la. Admitir é fazer nova admissão. Se reintegrá-la no quadro social. Se for fazer nova admissão, vai ficar a questão Então, por isso que eu estou querendo reintegrá-la, pedir que ela devolva o FGTS. Nós vamos devolver esse FGTS para a Caixa com os juros. Nós queremos fazer tudo nos trâmites legais. Então, embora tem gente que faz readmissão, eu quero fazer a reintegração. É o mais correto, porque reintegração é por causa de empregado que gosta de estabilidade. No caso, a estabilidade em decorrência do estado gravídico. Então, a dispensa dela, sem justa causa, foi do tipo arbitrário. Então, reintegra do jeito que você está falando aí, na data da dispensa, devolve o FGTS, que aí vai ser... Não haverá nenhum problema para a empresa, e com relação a ela não voltar, à medida que ela não apresentar, né, porque o empregado, quando ela está grávida, ela goza de uma estabilidade, de que você não pode mandar ela sem justa causa embora. Agora, se gravidez não é doença, né, nós temos vários e vários casos de mulheres que trabalham até poucos dias para dar à luz ao filho. Então, ela se submete a todas as regras que o empregado comum se submete. Desde que ela não traga o atestado, a falta é computada, e aí, decorrência de faltas, pode-se colocar uma justa causa para ela em decorrência de faltas não justificadas. Tá certo? Agora, Durato, em questão desses... Geraldo, só um pouquinho, deixa eu comentar aqui. Tem umas coisas na vida que não pode ter medo das coisas, não. Se eu fosse o patrão, certo? Olha, admitir essa pessoa, readmitir ela, o que você quer fazer, reintegrar, é você postergar mais um ano de desgraceira da sua empresa. É verdade, eu concordo. Peraí, Fernando. Agora reintegrou. Então, não reintegrando, o que vai acontecer? Ela vai pleitear a que você pague, certo? Se o juiz determinar que faça isso, porque você já cometeu uma fraudezinha anteriormente, que foi admitir a pessoa depois antes de 90 dias que a pessoa foi demitida. Voltou novamente. Já cometeu. Voltou, não. Não, ele admitiu ele admitiu ela em abril, mandou embora em junho. Depois. E tá fora. Mandou embora em junho. Tá fora. Aí depois passou 30 dias, voltou com ela de novo. Não voltou, não. Ainda não voltou, não. Aí eu pergunto, na época que ela saiu, ela falou que estava grávida? Não falou. Então depois de 12 dias, não, eu estou grávida. Certo? O problema é que nem ela precisa saber. Depois precisa saber. Aí tá. Então, acabou de falar que eu não quero trabalhar, não. Olha, como que vai admitir não trabalhar? Aí começa a faltar. Aí vai postergar isso, eu deixava o pau quebrar. E pergunto, qual o salário dessa mulher? Salário mínimo? R$800 mais a... R$800. Então, R$800 um ano, dá quanto? X. Então, não admitindo ela, é menos preocupação do que admitir, certo? E o futuro, eu não admitia. Não, é verdade, eu concordo com você, que ela vai ser uma pedra no sapato. Mas acontece, o que eu estou imaginando? O correto é imediato, quando a empresa ficou sabendo que ela estava grávida, eu deveria ter insistido que ela voltasse imediato. Por quê? Se ela continuasse faltando,
nós íamos julgar falta e ia talvez fazer o que o doutor Átila falou lá. Então nós vamos provocá-la. Agora, se deixar do jeito que está, ir para a justiça, é bem mais fácil. Mas acontece, ele já pode plenamente saber que o juiz vai determinar que ele indeniza todo o período da estabilidade dela. Pode fazer uma poupança. Pode fazer uma poupança. Então aí elas estão trabalhando, pelo menos nós temos condições de às vezes dar alguma penalidade para ela. E o pior, que o empregador, ele perdeu a chance, porque ela é auxiliar financeira, fazenda. Ele mandou ela ir lá na fazenda fazer não sei o que, o serviço dela, pegou o carro da empresa, foi na fazenda, disse que foi, não sei. Aí o carro estragou. Aí demorou, ligando, né? Não, o carro ficou aqui no posto, aqui perto de Leopoldo de Bulhões e tal. Aí ela chegou, demorou a chegar. Quando chegou aqui, cadê o carro? Tá lá. Não, então vamos lá buscar o carro, não pode deixar o carro lá não. Sabe onde o carro estava? Para cá, que ela foi visitar um irmão dela, em vez de ali trabalhar, foi visitar um irmão dela que estava... então o que ele deveria ter feito? Dado uma advertência para ela, né? Na época que já... ficou tudo errado. Vai protelando as coisas, então não pode protelar. É aplicar a lei. Não fica Geraldo, só queria te dar um conselho, pelo que eu já vi em processos envolvendo mulher grávida. Porque, assim, mulher grávida e empresa não combina, né? Por quê? O que acontece? O que eu quero dizer com isso? Falta disciplinar. Só aquilo que tu puderes provar de forma objetiva, tá? Não aconselho a empresa a imputar faltas disciplinares que caibam interpretações sobre a conduta, tá? Então, por exemplo, falta injustificada. É uma coisa que faltou, não justificou, acabou. Não cabe discussão sobre isso. Agora, por exemplo, desídia. Cabe, não cabe? Uma certa discussão. E nessa discussão, inevitavelmente, a gente vê que a empresa perde. Por quê? Porque a mulher, quando está grávida, é compreensível isso. Ela fica com o seu estado emocional abalado, diferenciado, um pouco mais sensível. E isso pode, sim, refletir na sua conduta profissional. O que a empresa deve suportar isso, entendeu? Então, é uma dica que eu te dou. No caso de reintegrar ela ao quadro de funcionários da empresa, em eventuais faltas, vai mais pelo campo da objetividade. Tudo aquilo que abrir para uma interpretação da conduta que caiba. Essa conduta aqui pode ser atenuada pelo estado gravídico. Não entra. É melhor fazer um vista grossa ou porque ainda mais que ela pode ainda dizer que está sofrendo um assédio moral da empresa por estar grávida e a empresa estava coagindo ela a pedir demissão. O que, assim, aí é o fim do mundo, entendeu? Aí a indenização nesse caso aí é... Doutor Arthur, eu pergunto, vamos supor que o senhor admita. Qual a indenização dela agora? Não seria os 12 meses para ela? Acabou? 5 meses após... 9 meses de gestação, 3 meses. Paga esse trem, deixa ir embora, poxa. Oh, meu Deus do céu, vocês estão criando confusão. Não. Beleza. Peraí um pouquinho. Vendo essa mulher todo dia enchendo a paciência lá, fazendo chantagem. E pior ainda, pode até acontecer uma coisa muito mais grave do que você largar de mão, porque você falou assim, nós vamos fazer para punir ela, né? Se for com esse cara, se for com essa intenção de punir, então não vai não, manda embora que você fica livre melhor. Bom, viu, Fábio? Nas faltas, não trabalhou. Não, mas ele vai punir. Aí ela falta um dia, botou aí, vira essa encrenca danada aí. Ok, deixa o Fábio comentar. Bem, aqui fala o seguinte, a reintegração é a continuação do contrato de trabalho, ou seja, não é um novo contrato. A empregada retorna, a empresa mantendo o mesmo contrato e a empresa apenas precisa reativar seu contrato de trabalho anterior. Aqui mais embaixo fala outra coisa, aqui é o seguinte... De acordo com o entendimento do TST, a empregada grávida que rejeitar a integração, se ela rejeitar a integração ao cargo, oferecido espontaneamente pela empresa, ela perde o direito à estabilidade. Né?
Aí vem aqui, ressaltamos que, caso o juiz verifique que há alguma impossibilidade de reintegração do empregado ao seu emprego habitual, poderá determinar a indenização dos valores devidos ao empregado durante ao longo do processo. Digamos, se realmente ela queria a casa e não quiser voltar e tal, entrar na justiça, o juiz pode dar. Agora, se ela se recusar a integração, ela pode perder. Passa o microfone para o Geraldo ali. Geraldo. Não, eu quero fazer uma pergunta para você. Até agora só os homens que falou da mulher, né? Parece que a Divina queria falar, né? E então, ela é a mulher. Não, é só fazer uma pergunta para o Geraldo, você leva lá se ela quiser. É a questão de devolver FGTS. Você fica no prejuízo no que ela recebeu e deposita tudo em atraso? Como é que o que eu li até agora é mais ou menos da seguinte forma. Ela terá que devolver para a empresa e a empresa fazer a devolução para a Caixa com juros e multas do período que ela sacou até a data atual. Corrige a partir da data que ela sacou. Que ela sacou lá. Mas faz o depósito integral ou mês a mês? Não, aí o que ela sacou é o que ela fez o saque. Uma vez só. Agora, os meses que... E a questão maior, e esses meses, julho, agosto e setembro, esses recibos, que data eu vou pegar essa quitação dela? Mas não teve rendimento, não tem. Mas ela tem direito, tem que indenizar ela, né? Tem que pagar para ela. Mesmo tem que pagar. Ué. Não, você vai pegar da data do pagamento, entendeu? Normal, mas vai fazer a ressalva que houve, em cada recibo você vai fazer a ressalva. Recibo emitido na data tal em razão da reintegração da empregada, tal. Tem que ser um pouquinho mais trabalhoso, entendeu? Mas faz da data normal do pagamento, entendeu? E ela tem que que receber. Isso aí não tem conversa. É direito dela e direito você não cabe muita discussão. Cabe a empresa pagar e não discutir. Pois é, mas ela pode datar com data atual? Oi? Ela pode datar com data atual recebendo agora? Não, o contrato vai retroagir a data da saída, mas os pagamentos da data atual, porque ela ficou sem trabalhar esse período, mas o contrato é como você está reintegrando ela, você reativa o contrato, retroage o contrato, continua uma coisa só, mas as datas de pagamento nesse período aqui, porque não houve labor, e aí você explica isso no recibo. Eu vou ter que refazer as GFIPs, vai recolher os FGTS e os recibos, a quitação atual. Estou quase aderindo pelo do Everaldo mesmo. Vamos? Peraí, quer falar aí, Divina? A gente encerrou. Enquanto chega lá, fala. E lembrar também a questão... Peraí, vamos, deixa o Fábio falar. Lembrar também a questão da ressalva lá na carteira de trabalho. Né? Dada a baixa na CTPS do empregado com a data de demissão e como não há previsão legal a respeito do assunto, orienta-se o empregador a fazer uma ressalva referente à data do desligamento em anotações gerais, com indicação da página onde consta a data de demissão indevida. Ok, vamos ouvir a Divina. Todo mundo já falou, mas eu tenho que só observar o detalhe, mandar via R. Porque eu não quero trabalhar só de boca, não adianta nada. Que se ela recusar no prazo previsto, que for previsto em lei, que não voltará, a empresa tem que pagar, que elas serão faltas injustificadas, e aí acaba refletindo também na verba dela de férias, Previdência Social, FGTS, porque a lei não fala, ela tem que ser expresso, por via R, aí não tem que discutir nada, a lei vale o que está escrito nas comunicações. Ok. A colocação que eu vou discordar se o período que ela ficou sem trabalhar, nesse período, ela tem direito. Né? Ela tem direito porque ela não ficou, porque não quis, foi porque foi demitida. Nós estamos falando na falta a partir do momento que ela foi reintegrada e começa novamente. Tá? Só mais uma questão aqui, ali. Olha, assim, pode ser que a coisa venha a se judicializar. Então, que eu oriento é o seguinte: a questão que a Divina apontou é uma questão super importante para o deslinde final da coisa, que é o seguinte: a gente quis
reintegrar ela. Ela, por espontaneidade, não quis. A prova está aqui, que é o AR. Tem tantos dias aqui de falta, ela não se representou na empresa, entendeu? Isso vai retirar o quê? Vai retirar a estabilidade dela, entendeu? E aí é onde a empresa vai, entendeu, prosperar dentro de um processo que inicialmente ela teve uma conduta não legal, mas aí por uma outra conduta ela reintegrou, não quis, a empresa espontaneamente vai demonstrar espontaneidade pela questão da emissão do AR e tudo mais, né, e tal, e aí pode desembocar até numa questão que seria um problemão, se reduzir isso e virar uma coisinha ínfima, tá? Ok. Estamos aqui com um questionamento aqui, com o Zé Pereira ali, Alvará. Explica aí, Zé, para nós. Bom, isso é de um cliente meu que me ligou agora no final da tarde. Ele me pediu, porque não foi nem... Eu nem estava sabendo dessa história. Alguém deu entrada... Acredito que deve ter sido alguma alteração na empresa, que já tem o processo normal, o processo já tá encaminhado, já está indo para o SEDEM. Só que eu acredito, pelo que ele me falou, é uma questão de licitação. Ele precisa desse alvará, tá? O alvará de funcionamento. E ele perguntou para mim se eu conhecia alguém no SEDEM que pudesse agilizar esse processo. Ou seja, o processo dele que está chegando, já ir para a primeira da página da fila, tá? Para poder dar andamento pela necessidade que ele tem. Eu perguntei para o Eli, que eu não conheço alguém, e ele falou, olha, se você achar que deve colocar na pauta, eu gostaria de ver com alguém. Se alguém conhece alguém no SEDEM que poderia estar ajudando esse cliente meu. A Divina parece que... Leva lá o microfone para ela, para nós, Derli. Derli hoje vai chegar cansado em casa. Se ele tivesse sabido antes, é bom vocês saberem, lá na CIEG, se você der entrada, às vezes você pega até na hora, se não tiver impedimento. Porque certas atividades requer fiscalização e as outras secretarias. Nesse caso aí, ele vai pegar esse edital, tirar uma cópia, fazer um requerimento e entregar em mãos lá na SEDEM, no chefe da fiscalização. Aí, o chefe da fiscalização, normalmente, o município de Goiânia é fácil de lidar com eles. Tendo em vista da necessidade e a urgência disso, eles normalmente atendem. Já houve um caso, e ele provou a necessidade, e o Estado não quer que ele perde a oportunidade. Ainda que seja tardia, não é motivo pelo qual nem entra em discussão, eles atendem. Mas ele tem que ir pessoalmente no ministro de documentação de prova. Aí que o provisório não serve. Para concorrência, o provisório não serve, tem que ser definitivo. Qualquer atividade, o provisório não serve. Demora mesmo, porque fica lá um tempão, às vezes demora, ele deu entrada e fica lá parado. Então, ele vai ter êxito nisso daí, só que ele tem que ir diretamente, pessoalmente, na chefia da fiscalização lá na SEDEM. Espera só um pouquinho, fala no microfone aí. Se ele não conseguiu o alvará, você sabe aquele espelho do CAI? Pelo menos essa alteração, se falar com o chefe, eles altera no mesmo dia. Já aconteceu dessa situação que eu tirei o espelho do CAI, como tem todas as informações, tudo atualizadinho lá, eles aceitam o pessoal da licitação. Caso inédito esse aí. Fala aí, Ronan. Espera aí, só o Ronan que começa. Divina, eu pergunto a você e o Ender, que a gente percebeu que está com a vivência bem próxima. Qual é o prazo mínimo que tem sido liberado esses alvarás? É que eu estou com um cliente nessa mesma condição. Ele já está lá quase 90 dias, não foi liberado o alvará. Ele está me questionando, dizendo que outras empresas já conseguiu e que o dele não saiu ainda. E nós não vamos ali, não estávamos correndo atrás. Eu falei, até 90 dias é normal. Então, por isso que eu estou perguntando aí a vocês, qual é o prazo mínimo que tem se liberado esses alvarás? Esse alvará lá para nas pastas, engaveta lá, fica lá, mofando e sentado em cima. O que acontece? Eu estou falando isso por causa dos motéis e os hotéis e outras atividades que eu sou assessora. Então,
Aí você liga no 0800, é onde é que ele está, e vai lá, faz, escuta, por que não saiu até agora? O que está pendente? Tem casos que não tem pendência e fica parado. Aí você vai no fiscal, conversa com ele, olha, qual o tempo você dá o prazo para a solução? Aí ele vai atrás. Porque assim, funcionalismo é assim mesmo. Se ninguém fala, fica até anos lá. Não tem prazo para liberação, não. Se tudo estiver correto, não há impedimento de emiti-lo, né? O caso desse cliente, tem um cliente lá, não tem impedimento nenhum. Agora vai sair, porque ficou em cima, se não ficar, fica parado lá, tem que ir atrás. Traz no Endo aqui. Eu, graças a Deus, eu arrumei um motoboy lá que eu coloquei ele para fazer esse negócio, ele está fazendo muito bem feito. O que está acontecendo? Normalmente o fiscal chega na empresa e faz a vistoria. Aí ele retorna com o processo com a prefeitura, e só pela falta do número na porta da empresa lá, eles devolvem o processo. Aí fica uma taxa de revistoria pendente. E eles não avisam esse tipo de coisa. Entendeu? Esse é o problema. Se você pagou a taxa de vistoria, normalmente com 30 dias estão visitando a empresa. Se tiver tudo certo, estão liberando. Comigo lá tá normal. Só que o meu funcionário entra todo dia, vê se tem alguma pendência. Resolveu as pendências, entregou tudo, com 30 dias já está com o alvará na mão. Vamos ouvir aqui, Fábio, a desoneração da folha. Bem, colegas presentes e colegas internautas, né? Colegas internautas. Com relação à desoneração da folha, a gente tem o entendimento de que eu tenho uma atividade que é contemplada com a desoneração e tem outra atividade que não é contemplada. Aí tem lá a lei de disciplina, lá no início do artigo 9º, que você vai fazer aquele rateio proporcional, né? Para a atividade A, 50% com desoneração da receita ou 50% com a outra atividade que não incide a desoneração. Porém, lá no parágrafo 9º da lei da 12.546 de 2011, ela observa o seguinte: as empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada a seu enquadramento no CNAE, deverão considerar apenas o CNAE relativo à sua atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, não lhe sendo aplicado o disposto no parágrafo 1º. Ou seja, se eu tenho, o exemplo, Constituição Civil, né, o CNAE lá 421, começa com 421, e é a minha receita maior. Está contemplado lá no artigo 7º da 12.546 como desoneração. E eu tenho outra atividade que não é desoneração, não vou fazer a proporção. Está tudo na desoneração. Né? É só esclarecer isso aqui, que muita gente não passou despercebido com esse parágrafo 9º aqui. Acha que porque tem uma atividade com desoneração e a outra não, vai fazer a proporcionalidade para uma parte da receita ser desonerada e a outra não. Mas se for classificada com desoneração pelo CNAE, como é o caso da Constituição Civil, o maior é o CNAE com desoneração, então todos os CNAE daquela empresa vão estar na desoneração. Só dando esse esclarecimento, esse lembrete. Ok, então, pessoal, até o mês de novembro, né? Que em outubro não tem reunião. Tá? Uma boa noite para todos.